aquilo que você tem como desejo, como sonho. Entregue também aquilo que você tem como limitação. Entregue aquilo que você ainda não sabe lidar, mas que Ele sabe. Ele é capaz de transformar realidades. Ele continua sendo o mesmo hoje e sempre. Mas precisa existir em nós uma disposição, uma reverência de entregar tudo a Ele, uma humildade. Pai, eu te entrego tudo. Nós queremos, Senhor, que seja feito em nossa vida conforme a sua vontade, conforme os seus planos, conforme o Senhor entender que é melhor, conforme o Senhor já viu que vai ser. Ah, Pai, nós queremos receber de Ti as instruções, os planos que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos guie passo a passo, e você ter a segurança, ter a alegria de saber que você está indo para um caminho onde você está obedecendo a Ele, onde você está encontrando aquilo que o Senhor quer, onde você está buscando Cristo Jesus na plenitude. Não tenha medo de entregar. Tem uma frase que mexe muito comigo e é muito verdade. Não tenha medo de entregar o seu futuro desconhecido na mão de um Deus conhecido. Ah, querida, vamos louvar mais um pouco. Cante essa verdade, mas que isso saia de você mesmo, de dentro para fora. Não cante só porque está todo mundo cantando, está no momento de louvor e adoração, mas faça essa entrega de verdade. Mesmo que você não saiba como vai ser o minuto seguinte, como vai ser amanhã, entrega tudo nas mãos dele. Faça esse certo. Faça esse certo. Eu te entrego tudo. Meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba O Senhor é dono dos nossos dias, dono, Paizinho, daquilo que sai da nossa boca, aquilo que está no nosso coração. O Senhor, Pai, é dono da nossa agenda, dono, Paizinho, de todo lugar que nós estamos, que nós estivermos. O Senhor, Pai, tudo é para o Senhor e para o Senhor. Tudo é para o Senhor e para o Senhor. Ah, Senhor, eu me entrego completamente, Pai, em submissão àquilo que o Senhor deseja fazer essa noite. Eu me coloco inteiramente disponível e disposta, Paizinho, a falar aquilo que é a sua palavra, aquilo que é a verdade, aquilo, Paizinho, que vai entrar nos nossos corações como a única verdade. Ah, Senhor, faça como o Senhor desejar nessa noite, como o Senhor quiser operar. Eu oro, Senhor, e peço espírito de sabedoria. Eu oro, Senhor, por compreensão da Tua palavra nessa noite. Ah, Pai, que seja dito, que seja revelado aquilo que é o Seu desejo para cada um de nós, para este tempo, para o agora. E que seja, Paizinho, entendido de forma prática, simples. Que nós saiamos daqui, Senhor, com um pedacinho a mais da revelação do Seu plano para nós. Ah, Paizinho, nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada, gente. Podem se sentar. Boa noite. Aleluia. Você pode começar abrindo sua Bíblia
lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10. Aleluia. Esse versículo é muito conhecido. Eu queria falar um pouco sobre ele essa noite. E creio que o Senhor vai trazer grandes coisas para nós. Amém? Diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa versão que eu acabei de ler é a NVI, e eu quero ler com você ainda uma outra versão, a Almeida Revista Atualizada, que vai dizer assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu queria mesmo pegar essa palavrinha, abundância, para você ver que a gente está falando da mesma coisa e que o texto também traduz essa palavra desse jeito. E aí eu quero ler para você agora o que abundância significa no dicionário Strong. Do grego, perizos, quer dizer que excede algum número ou medida, ou posição, ou necessidade. Ainda, sobre acima, mais do que necessário, superadicionado, que excede abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente e incomum. E por último, a definição: preeminência, superioridade, vantagem mais eminente, mais extraordinário, mais excelente. Só pela definição a gente já consegue ver que o negócio é mais mesmo. Não é? Mais abundante, superabundante, mais além. E aqui o texto, né, traz realmente esse conjunto, essa combinação de palavras que trazem essa conotação de mais intensidade. E isso é proposital, eu acho isso o máximo nas Escrituras. Porque o tradutor poderia ter colocado uma palavra que a gente entenderia que era algo mais. Você concorda comigo? Mas tem pontos específicos das Escrituras que o texto ele vai falar colocando uma palavra que é para a gente entender que é muito, muito mais, muito além. Amém? E aí, se você já está aqui há um tempinho, né, você já ouviu a gente falando a respeito dos valores do nosso ministério, os valores do Verbo da Vida. E um dos nossos valores é a vida abundante. E aí, essa noite, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. A Bíblia, você sabe, né, que ela é escrita e ela é dividida em dois grandes grupos: Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? Ok. A gente usa tudo. E a gente sabe que a ênfase, né, que o nosso foco está no Novo Testamento, porque é lá que tem a parte que Jesus já veio. Tem a vida e ministério de Jesus e tem a maior parte, né, das cartas, as cartas que o apóstolo Paulo destinou à igreja e que outros apóstolos também escreveram, que a gente usa para o nosso tempo agora, hoje. Amém? Certo. E aí a gente sabe também que, portanto, por toda essa história da Bíblia, por toda essa história do cristianismo, a gente já passou por várias situações, por vários períodos. E a história com o Senhor, nós sabemos que ela é conhecida ou ela é revelada de forma progressiva. O que isso significa? É que o Senhor não entregou tudo de uma vez nas nossas mãos. Ele foi revelando partes do plano dele, até que nós chegamos a um quadro completo que nós conhecemos hoje. Nós sabemos de coisas que acontecerão nos próximos dias. Está comigo? Amém? Nós sabemos a respeito de eternidade, sabemos que o Senhor vai voltar uma segunda vez e nós vamos reinar com Ele num reino de glória, onde Ele restaurará o seu reino, que é de reino de sacerdotes. Obrigada, Carol. Amém? A gente sabe como é o final das coisas, então não tem que ter medo, não precisa ter medo de nada. Amém? E aí, voltando, né, um pouquinho nessa história, você sabe que lá em Gênesis é descrito um processo de criação, estabelecimento das coisas. E aí você vê que em Gênesis capítulo 1 é descrito como Deus criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra, os animais, nananana, criou o homem. E no capítulo 2 a gente vê um foco como se pegasse uma lupa e colocasse ali na criação do homem e da mulher e o que nós fomos criados para ser. No capítulo 3, você já sabe,
Você já leu? Eu sei que você já começou a ler a Bíblia e você começou por Gênesis, e eu sei que você passou pelo capítulo 3. E aí lá tem descrito o relato de como Satanás enganou a mulher, enganou o homem também, né? Todo mundo foi junto nesse negócio. E aí nós temos então o relato da desobediência, da queda e as consequências dessa queda. E eu quero que você abra lá Gênesis 3, verso 16. 16 não, vamos voltar um pouquinho. 14, Gênesis 3, 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Deus está falando, Ele está colocando uma sentença sobre Satanás. E Ele fala assim, uma vez que você fez isso o quê? Enganar a mulher e fazer eles pecarem. Uma vez que você fez isso, maldita é você, dentre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, então, o Senhor já traz uma pecinha do que seria o plano de redenção para a humanidade. Ele fala, então, que alguém iria esmagar a cabeça de Satanás. E que ele lhe feriria o calcanhar. Você já sabe que Jesus foi para a cruz no meio do seu lugar. Amém? A gente já resolveu isso aqui. Certo? E aí, olha só o que ele vai continuar dizendo. Porque tem 3 pessoas envolvidas nessa história. A serpente, o homem e a mulher. Então, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, visto que você deu ouvido 17. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e o comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Sentença para o homem e para a mulher, descritas aqui nesses pequenos versos. Então, aqui, ao contrário de que muita gente pensa a respeito da história da criação, o Senhor não foi arrumando as coisas na medida que as coisas foram acontecendo. Porque nós sabemos que o Senhor ele estava fora da linha do tempo. Então, Ele já sabia. Tudo isso já aconteceu, já está resolvido. E a gente está aqui agora e vive no presente, passado, futuro, mas o Senhor não. Então, tudo isso já foi resolvido. A palavra vem dizer que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, né? Isso já aconteceu. Jesus já tinha se entregado em nosso lugar, já tinha sido feito sacrifício, o sangue dele já havia sido derramado antes mesmo de Jesus ir para a cruz, em corpo. Amém? Vocês estão bem, gente? Estou falando rápido? Amém, mas eu vou continuar. O tempo corre. E aí... Amém. E aí, o que acontece então? O Senhor já tinha um plano todo estabelecido. Você é um plano A. Você concorda comigo? Você fica feliz com isso? Você não é plano B. Você não é o que deu para Deus fazer depois que Adão e Eva resolveram pecar. Você continua sendo plano A. Isso nunca mudou? Glória a Deus. E aí, então, a partir do desenvolvimento desse plano, que a gente, humanidade, vai conhecendo de forma progressiva, o Senhor estabelece um negócio chamado aliança com várias pessoas, com vários homens. Homens específicos, a gente vai ver isso de uma forma mais abrangente no Antigo Testamento, e depois a gente vê o último, que foi Jesus, no Novo Testamento. Mas eu não quero entrar em detalhes nisso agora, eu só quero trazer para vocês esse conceito de aliança que significa promessa, que significa testamento, que significa contrato. O Senhor. Então, depois de que houve uma separação do Espírito de Deus, do Espírito do homem, Ele falou, olha, vocês foram criados para se relacionar comigo. Só que agora algo rompeu. Esse negócio que rompeu só iria ser restaurado, ser restabelecido plenamente quando Jesus viesse. Só que antes de Jesus vir, aconteceu muita coisa.
Já tinha homem, já tinha mulher, já tinha família, tinha menino, cachorro, periquito, papagaio, tinha muita coisa acontecendo. E aí, nesse período, nós iríamos ficar então sem nenhuma referência, sem nada, sem saber quem é Deus? Não, de jeito nenhum. Então, o que o Senhor faz? Ele estabelece então um meio para que o homem pudesse se relacionar com ele. E ele estabelece esse tipo de concerto, contrato, que são as alianças. E as alianças são marcadas por coisas que o Senhor nos dá para que nós possamos viver abundância, possamos viver favor, mesmo quando nós não merecíamos e quando nós não merecemos. Ele faz isso durante todo o tempo. Toda vez que ele chama alguém, um homem, para poder estabelecer um contrato desse, ele está dando algo de bom para a humanidade, para que nós pudéssemos desfrutar. E ele faz um combinado com o homem. Você precisa fazer tal coisa e eu farei tal coisa. A parte de Deus é sempre de abençoar. A parte de Deus é sempre trazer para nós vida e vida em abundância, vida plena. A bondade de Deus e a fidelidade dele nos seguem e dura para sempre. Deus continua sendo o mesmo hoje e sempre. A gente, às vezes, em algum relapso de memória, na nossa vida, né, às vezes a gente está passando por um momento, alguma situação difícil e a gente cai na besteira de falar assim, ou pensar, pelo menos. Mas olha lá, Deus falava direto com Abraão. Chamava ele toda hora. Falava, Abraão! Comigo ele nunca falou desse jeito. O que aconteceu? É porque a história, as alianças mudaram. Porque o contrato mudou. Deus fala com a gente por meio do Espírito Santo. Plenamente. Que está em mim, que está em cada um de vocês agora, neste momento. Não está unicamente em uma pessoa. Ele não está se dirigindo unicamente a uma pessoa, mas a todos nós. E todos aqueles que creem em Cristo. E aí, então, vamos voltar um pouquinho. A mentalidade da humanidade, depois da queda do homem, ela vai ser de miséria, de tristeza, de maldade, de depravação, de tudo que há de ruim. E jogaram nesse caldeirão. A mentalidade desse povo sem o Senhor, sem a revelação de Deus, era essa. Como que a gente sabe disso? Se você continuar lendo Gênesis, logo no capítulo 4, a gente tem aí o relato da história de dois irmãos, Abel e Caim. É fácil decorar. Abel e Caim. O que aconteceu com esses irmãos, gente? Ali, ó, da família real de Adão e Eva. A maldade já estava instaurada. Um irmão matou o outro. Aconteceu isso logo assim, muito pertinho. E aí, depois disso, se você continuar lendo, você vai ver que o Senhor fala que se achou maldade sobre a terra. E que alguma coisa tinha que ter sido feita. E aí você vê, então, o dilúvio. Você vai ver depois a confusão das línguas. E aí vai, história. Você está matriculado no Rema, você vai ter isso direitinho. Se você não está, gera expectativas para você entrar na turma do ano que vem. O fato é que Deus, ele sempre quis abençoar o homem. A mentalidade do Senhor é que nós somos criados para poder viver naquele lugar que ele plantou o homem e a mulher, no jardim do Éden. E você há de convir comigo que na descrição da criação deste lugar é um lugar de muita abundância. É um lugar onde foi criado todo tipo de árvore, tem todos os tipos de animais, com riqueza de detalhes. E ali o homem podia fazer tudo o que ele quisesse. Ele tinha que cultivar a terra, ele tinha que cuidar do jardim, ele tinha que viver livremente. E aí? O plano mudou? Não. O plano não mudou. Glória a Deus. E aí, queridos, a história da humanidade com o Senhor, ela vai perpassar por diversas situações e períodos que o Senhor vai dar favor, vai falar sobre bênçãos, coisas que aquelas pessoas precisavam experimentar para poder ver que o Senhor ainda era com eles. E aí a gente tem, com riqueza de detalhes também, a instituição da lei mosaica, e ele fala a respeito de muitas bênçãos. Está descrito lá em Deuteronômio 28, você também já sabe esse texto, já sabe o que fala lá. O Senhor diz claramente, né? Eu tenho dois caminhos, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Se você obedecer às minhas palavras, você será abençoado.
você vai colher bênçãos. Você vai colher de uma vida tranquila. E aí no Antigo Testamento a gente vê uma riqueza de detalhes, algo bem marcado a respeito de riquezas materiais. Por quê? Aquele povo, depois de sofrer muito tempo, você sabe que Israel foi escravizado por muitos e muitos e muitos anos. Então, eles estavam com a mentalidade de escravos. Só que o Senhor, Ele não criou uma nação de escravos. Ele criou uma nação de pessoas para governar, ou seja, reis e rainhas, sacerdócio. Lá em 1 Pedro 2, Pedro vem dizer isso, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Só que, em algum momento, as coisas se perderam. As pessoas foram dominadas, e elas, então, começaram a ter, de geração em geração, uma mentalidade de escassez, de miséria, de pobreza, não é mesmo? Mas isso aconteceu só lá. Hoje não acontece não é mesmo? Graças a Deus, não. Eu sei que não, porque você conhece as Escrituras. Você sabe o que vem falar, você sabe o que vem dizendo a respeito de quem você é no Novo Testamento, amém? Só que aí, gente, a gente vê uma linguagem, dentro dessa linguagem de alianças, de bênçãos, essa quantidade, essa frequência de coisas materiais sendo disponibilizadas para essas pessoas. E aí, chegando no Novo Testamento, a gente sabe que a nossa vida está em Cristo. Amém? O Antigo Testamento, ele vem trazendo sinais o tempo todo, igual a propaganda da Jequiti. Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E aí chega no Novo Testamento, Jesus veio, morreu por nós, e Ele levou toda a maldição que estava sobre nós, de uma vez por todas, no madeiro. Porque a palavra diz, aquele que maldito for aquele que for pendurado no madeiro. Então Ele levou a maldição de doença, de morte e de miséria. Então, junto com a salvação, nós ganhamos uma vida com Cristo que ela é com saúde divina, plena no Senhor, prosperidade, livre de toda e qualquer miséria, prosperidade em tudo, não só recurso financeiro, mas em tudo, uma boa jornada, um sucesso, tudo que você coloca as mãos, dá certo, é abençoado, prospera, porque você agora foi restaurado, foi enxertado de novo na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E então você também agora já morreu para o mundo. Você fica feliz com isso? A palavra diz em 1 Coríntios 15 que o Senhor Jesus venceu a morte. Até agora Ele foi o único que venceu a morte, mas existe uma promessa sobre mim e você para isso também. Quando Jesus voltar, nós teremos nosso corpo glorificado. Morte não nos afetará mais. Em Apocalipse 21, 22, também vai dizer um pouco sobre isso. Se der tempo, eu vou lá com você, para poder te mostrar e você ler com seus próprios olhinhos, para você não achar que sou eu que estou inventando. E aí, a gente então começa agora, nesse período que Jesus já veio, que já nos salvou, que já nos justificou, que já tirou toda a maldição que antes estava imposta sobre nós e nos colocou então no reino do Filho amado, onde nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, onde nós somos herdeiros e co-herdeiros da graça com Ele, onde nós estamos lá sentadinhos do ladinho do papai. Aleluia! Gente, esse lugar é bom demais. Você já pensou? Você já visualizou essa imagem? Quando você está orando, você falou assim, pai, me coloco aqui diante do Senhor, do trono da graça. Você imagina como isso? Eu me imagino do ladinho, conversando assim, ó, na mesa. A gente tem que começar a entender o que a gente fala. Não só repetir o que a palavra está dizendo. Se você não entende ainda, começa repetindo, mas depois começa a buscar o que isso significa. Verdade nos liberta. E aí, então, agora, para este momento, o Senhor nos deu uma vida abundante. Porque a gente leu isso no início desse culto, João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu, porém, vim para que tenham vida e tenha abundante, plenamente, sem falta de nada, abastecido, cheio, completo, mais do que mais além, superior. Não é isso que a gente leu na definição? Você está vivendo uma vida assim? Aleluia! 2 amém, amém? Querido, a nossa vida em Cristo é pela fé. A gente não lê Marcos 11, 23 só porque é bonitinho, só porque Kenneth Hagin falou que esse é o versículo. Não é.
Ele está nas Escrituras, ele é verdade. Por mais que você não está vendo isso hoje, você não está vendo isso agora, não é a sua realidade nesse momento, no seu corpo, é aquilo que você é. Porque você já está assentado nas regiões celestiais com Ele, onde você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Toda. Não é algumas. Não é as tocantes nessa área e as outras vêm depois. Não, é todas. E sabe que isso tem que ficar muito claro na nossa mente, porque aquilo que está na nossa mente, a gente fica pensando, né? Meditando, cai no nosso coração e torna uma verdade, e quando você estiver precisando tirar isso do bom depósito do seu coração, é isso que sai. Você não vai ficar cabisbaixo, ai meu Deus do céu, hoje eu não tenho, ai eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, ai pobre de mim, coitadinho. Não! Você acha que alguém que está assentado nas regiões celestiais, agora, é pobre e coitadinho? Não. Só que a gente tem que aprender a unir aquilo que a nossa mente sabe, com aquilo que o nosso corpinho faz, e tomar atitudes. A atitude de quem é abundante é qual? Você já parou para pensar? Como que é a atitude de alguém que sabe que tem vida e vida em abundância? A palavra da fé é isso, não é só de falar, eu criei, por isso falei, e já que eu falei, tem que acontecer. Aleluia. Abre, por favor, a sua Bíblia. Lá em João 8, verso 31 e 32. E aqui eu vou começar lendo pelo verso 32, que diz assim, você vai até repetir comigo, porque eu sei que você já sabe. E conhecerão a verdade, e a verdade... Ó, todo mundo bonitinho, já sabe. Só que a gente não pode esquecer de ler o 31. Olha só o que fala no 31. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E, conectivo, conhecerão a verdade. A gente não pode só querer conhecer a verdade e não querer estar conectado no Senhor, não querer estar conectado, não querer conhecer a palavra, não querer ser discípulo. As coisas que são feitas meio a meio não funcionam. Com o Senhor inteiro. E conhecereis a verdade me libertará. Por quê? Porque eu estou enxertado no Senhor, porque eu conheço as palavras dEle, porque eu ajo conforme Ele fala, porque eu sou discípulo do Senhor. E aí está completo. E aí esse negócio funciona. Agora, eu vejo muita gente querendo ter o resultado sem querer passar pelo processo. Eu vejo muita gente, às vezes, olhando para a vida do irmão e falando assim, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo. E faça isso mesmo. Se inspire em pessoas que estão andando de acordo com a palavra, pessoas que podem te mostrar o caminho, que podem te dar a mão. Faça isso mesmo. Mas na hora que você descobrir o que é que tem que fazer, que é conhecer a palavra, quer viver a palavra, quer se manter na palavra, quer permanecer na palavra, não desanime. A palavra diz que aqueles que desanimam desagradam ao Senhor e não veem nada, e não vivem a eternidade, e não vivem a abundância, e não têm vida, e vida plenamente. Não tem isso em um versículo junto, misturado, não, mas a lógica é essa, você sabe, né? Você fica procurando aí, não vai ter. E a verdade da palavra tem que saltar de nós. E eu quero, nessa noite, te inspirar a respeito desse tópico que é tão importante. Eu sei que, às vezes, a gente escuta com vários desequilíbrios. A gente não, aqui nessa igreja não. Eu tenho certeza que não. Mas, em outros lugares, e às vezes no mundo mesmo, né, muito desequilíbrio nessa área. Aqui a gente tem o cuidado e o temor do Senhor, de explicar as coisas com todo equilíbrio. E se um dia a gente errar nisso, a gente vai voltar aqui, pegar o microfone e vai falar, gente, é do outro jeito. Você pode confiar. E aí, conhecer a verdade. A verdade vai libertar de quê? Sabe que a verdadeira liberdade não é aquela que acontece só no exterior. É aquela que começa na sua mente. Você sabe aquela frase que... Estou lembrando várias frases. Que o pessoal fala que a única coisa que não pode roubar de você é conhecimento? É verdade. Aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, ninguém pode tirar.
E no dia da pressão, ou no dia maravilhoso, não importa o dia, não importa a situação, não importa a circunstância, você tem que estar cheio da palavra. Porque a palavra não funciona só no dia bom, como também não funciona só no dia mau. Amém? A gente presta culto ao Senhor quando está tudo bem também. A gente rende graças a Ele quando está tudo bem também. Tudo maravilhoso. Senão a gente está ficando no caminho errado, né, gente? Se for buscar o Senhor só quando está precisando. Tudo bem se você já fez isso, não tem problema. Mas o Senhor nos quer por inteiro. Você viu a quantidade de coisas que foram acontecendo até a chegada de Jesus. É porque o Senhor não quer um relacionamento mais ou menos. Ele quer um relacionamento completo, inteiro, íntimo. Ele quer que a gente realmente saiba que nós estamos sentados do ladinho dele. Sabe a pessoa que está sentada do seu lado, que você conhece tão bem, mas tão bem. Conhece a voz de longe, sabe o cheiro, sabe o sabonete que a pessoa usa, muitas vezes, né, para quem é casado, para quem está na mesma casa. É, também. O Senhor quer a gente assim. Não quer a gente com aquele relacionamento só do final de semana, dos amigos que a gente encontra meia horinha ali para poder ver como é que está a vida. Não é assim, é para ser inteiro. A vida abundante é uma vida inteira. E a gente não tem vida abundante sem o Senhor. Primeiro que a gente não tem nem parâmetro de vida sem o Senhor. Efésios vem dizer isso, não é? No inicinho. O apóstolo Paulo fala, antes nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos amigos do pecado, nós amávamos o mundo. Então a gente estava morto. Agora a gente tem vida. E essa mensagem de boa nova, de vida, de esperança, se fosse só vida, já seria maravilhoso. Porque para quem estava morto, de repente agora tem vida, glória a Deus. Mas não continua, ainda continua, não para aí. Vida plenamente, vida abundante. E a gente tem que começar a aprender a se levantar diante de todos os dias, todas as circunstâncias, e declarar a palavra. Tem que ser um hábito na nossa vida. Quando a gente fala que o nosso estilo de vida é um estilo de vida pela fé, é isso. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que o Senhor me falou hoje, que Ele está entregando hoje como palavra para mim, e que eu ainda não estou vendo nem o cheiro desse negócio, eu vou começar a falar e agora. Porque a palavra é assim, a palavra funciona desse jeito. Eu não espero ver para eu poder dizer, olha lá, olha só, essa taça é transparente. Eu estou vendo? Não é assim. A vida de fé e tudo com o Senhor é por fé. É com base naquilo que nós conhecemos na palavra dEle, naquilo que o Espírito Santo traz ao nosso coração. A palavra diz que o Espírito Santo é aquele que vai falar com você as coisas que Ele ouviu o Pai dizer. Ô, gente, tem um negócio que é maravilhoso. É você receber a instrução, ter um testemunho interior. É você saber que você está sendo guiado por aquele que é o Senhor, o seu Pai, o Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas. Vamos começar a viver ousadamente nessa verdade. Chega desse negócio de, a vida é assim mesmo, né? Tem pessoas aqui acomodadas. Acomodação não é a mesma coisa que contentamento. Não se engane. A palavra fala para a gente estar contente em todo o tempo. Mas acomodado não. Contente, ser grato para aquilo que você tem, para aquilo que você é, para aquilo que o Senhor está fazendo e que o Senhor vai fazer. Contente, feliz, alegre, grato. Dar honra a esse tipo de coisa. Mas a acomodação é muitas vezes você estar ali aceitando uma condição, reclamando dela, mas não se move para poder mudar nada. Não é isso que o Senhor quer. Eu declaro essa noite, esse espírito de acomodação saindo em nome de Jesus. Saindo em nome de Jesus. Não é assim. Não é dinheiro contado no mês. Eu declaro isso mudando. Essa realidade mudando agora. No nome de Jesus. Querido, tem gente precisando se posicionar agora no reino do Espírito. Se posicionar, tomar posse daquilo que você está, daquilo que você é no Senhor. Se posicionar dessa vida abundante. Tem relatos de Kenneth Hagin pregando sobre prosperidade, falando que ele estava com o sapato furado há anos. E ele falava isso do mesmo jeito. Não era a realidade que ele estava vivendo naquele dia, que estava movendo o coração e a boca dele. Ele pregava, ele falava, existe uma vida abundante.
existe algo novo, existe novidade de vida. Eu vou lá e vai dar certo, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor é maior. Porque Ele me vivificou. Porque é Ele e é por Ele. Existe um plano de redenção que está acontecendo. Nós conhecemos agora uma parte. E nós paramos aqui neste momento, que nós estamos nesse dado momento chamado igreja. Onde nós agora temos o direito, a autoridade de usar o nome de Jesus e mudar realidades. Nós podemos fazer isso. Isso agora não está somente sobre um grupo de pessoas, sobre reis, sacerdotes e profetas. É sobre mim, sobre você. Não tem que ser ministro, não tem que ter um microfone na mão para você poder declarar a palavra e isso acontecer. Se posicione, se alinhe, se coloque na direção que o Espírito Santo está te mandando, está te guiando. Não é de acordo com o que aconteceu no passado que vai ser o seu futuro. Eu não sei o que é que está te travando, o que está te machucando, o que está te colocando uma parede e você não consegue avançar, mas está na hora de você começar a dizer aquilo que a palavra diz que você é. Começar a usar de toda a ousadia e força, de todo o poder que está no Senhor. A palavra diz que o poder que atua sobre nós é o mesmo poder, o poder do Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Gente, Ele foi o único. Ele vive, Ele está vivo agora. Este poder atua sobre você. Agora, neste momento. Se você crê em Cristo, e eu creio que você crê, você está aqui. Esse poder de ousadia está em você. Agora também não fique acomodado, esperando que palavras venham até você. Vá buscar nas Escrituras. Vá buscar do Senhor. Nós estamos vivendo aqui em um propósito, em uma visão que ela é coletiva para o norte de Minas. E a gente sabe que isso vai tocar o Brasil inteiro e as nações. Só que não é todo mundo fazendo a mesma coisa, embora seja todo mundo fazendo a mesma coisa. Existem coisas específicas da parte do Senhor que é para você. E se você não descobrir o que é, se você não buscar do Senhor o que é claro que nós somos corpo de Cristo e a gente se ajuda. A gente cresce junto, mutuamente. A gente está aqui andando em justa cooperação. Mas se você não se empenhar, querida, em saber o que é específico para você, essa onda vai passar. Misericórdia. Aleluia. Comece a buscar do Senhor o seu encaixe perfeito. Numa ministração como essa, estava chegando na igreja, acho que uns 2 meses mais ou menos que eu estava vindo à igreja. Uma ministração dessa, Nath estava fazendo, estava pregando, e ela falou sobre o brinquedo de criança, esse que é de encaixar formas, né, formatos. Aí tem estrelinha, bolinha, círculo, cone, essas coisas todas. Pois é, eu lembro. E essa ministração caiu no meu coração como algo que não importava mais nada na minha vida, além de descobrir qual era o meu formato e onde eu tinha que me encaixar. Nada mais. Nada. E eu lembro que naquele dia eu tomei uma decisão que mudou a minha história. E nem foi a de nascer de novo. Essa também mudou. Mas naquele culto, naquele dia, o pastor Paulo já tinha conversado comigo antes, falado sobre vir trabalhar na igreja. E eu estava dividida, estava chegando agora, novo convertido, né? Sabia como é que ia ser, esse negócio de confiar no Senhor. Estava aprendendo, estava testando a água. Confiar no Senhor duplamente. E aí, aquele dia, é como se tivesse acendido a luz do quarto. Sabe? Eu estava lá, o quarto estava escuro, não estava enxergando nada, eu estava lá, sabia onde é que estavam as coisas, eu já tinha acostumado, mais ou menos. Mas aquele dia acendeu. Querido, não tem sensação melhor. Eu descobri tudo naquele dia? Obviamente que não. Estamos descobrindo ainda. Só que é um começo. Existe algo que tem que ser de você. Você tem que se mover. Eu não sei o que é, mas você que tem que se mover. Busca. Busca do Senhor, busca a pessoa certa, chama alguém para poder conversar. Gente, a gente está num ambiente de justa cooperação, a gente quer ver todo mundo crescendo. Nós estamos aqui nas vésperas do nosso aniversário de 7 anos.
Você não sabe o tanto que eu estou me sentindo honrada de estar aqui hoje pregando para você. Diante de todos esses ministros que poderiam estar aqui. E a gente não pode ficar parado quando vem o mover do Senhor, o mover desse Espírito. Desde quando eu sou dessa igreja, desde quando eu entrei nessa igreja, que eu sou dela desde sempre, eu me escuto falando de avivamento. O avivamento do norte de Minas, o avivamento. E aí, nesse negócio do avivamento, eu fui buscar e era avivamento. Aí, quando você coloca lá, dá um Google, avivamento, a primeira coisa que aparece é o avivamento da Rua Azusa. Quem já viu, quem sabe o que é, quem conhece? Pois é, os que não sabem, tarefa de casa. Esse movimento da palavra da fé, né, marcou uma época, uma história do pentecostalismo. Era descrito, né, o avivamento da Rua Azusa, porque acontecia na Rua Azusa. E aí pessoas buscavam o Senhor e eram cheias do Espírito, plenamente. Gente, tem relatos de coisas acontecendo, de gente que nunca tinha tocado nenhum instrumento, de repente só começa a tocar piano. Adulto, viu? Tem relato de gente chamando o corpo de bombeiros porque parecia que o prédio estava pegando fogo por fora. Mas não estava, não. Era só o poder do Espírito Santo. Tocando, movendo, curando, fazendo coisas. E aquilo se alastrou. E foi um momento importante. Está aí, tá registrado. E aí eu ouvi falar desse negócio de avivamento no norte de Minas. Ouvi. E ouvi também a respeito da visão que o pastor Paulo faz questão de falar com a gente, é a função dele, que nós vamos ser conhecidos por levar a palavra da fé e do amor. Isso começa onde? A gente está plantado, né? Há de concordar comigo. Montes Claros, norte de Minas. Querido, eu não sei o que é que você está imaginando que vai ser isso, não. Mas eu imagino um negócio mais do que pegando fogo. A gente está aí às portas, vai inaugurar o centro de cura agora. Eu não imagino menos do que gente que vai entrar aí com diagnóstico completamente desenganado e vai sair daqui falando assim, bom, agora eu vou ter que resolver minha vida, porque eu vou viver. Gente que antes tinha que resolver a questão de roupa porque tinha um membro faltando, agora vai ter que trocar o guarda-roupa porque ele vai crescer. Vocês estão esperando o quê para avivamento? Vocês estão esperando o quê para o norte de Minas? Vocês estão esperando o quê? A menos que vida abundante? Porque como é que a gente impacta pessoas? Pessoas são atraídas por coisas ruins? Eu acho que não. Eu não sou. Eu gosto de coisa boa. Ó, alinhada. Alinhada. Gosto de coisa boa. Mas o evangelho ele não é sobre isso. Não é sobre nos dar coisas boas. É sobre vivermos uma vida para Cristo, uma vida que nós nos entregamos completamente a Ele, fazendo aquilo que o Senhor determinou que nós vamos fazer, a vontade dEle, não a nossa. O resumo básico você já sabe, que é ensinar, pregar a palavra e curar todos os oprimidos do diabo. Está aqui, escritinho para a gente. Isso é o básico. Mas tem mais, tem além, tem abundantemente mais. E isso vai fazer... Isso chega onde? Como é que é esse negócio? Cai dinheiro do céu? Não. Sabe como é? Vou te mostrar. Está aqui um irmão orando. Pai, eu me consagro completamente ao Senhor, à tua vontade, eu estou aqui disponível para poder fazer isso. Aí tem outro irmão orando falando assim, pai, eu estou aqui com essa ideia que o Senhor me deu. E eu preciso de gente para poder pegar junto comigo. E o Espírito Santo fala, ixi, conectou. É esse. Junta esse povo. Vai me dizer que não aconteceu isso com você nenhuma vez aqui. A não ser que você está vendo aqui hoje pela primeira vez, mas fica esperto que rola, viu? Por quê, querido? A bênção é a realidade que a gente vive. É quem você é. A vida abundante do Senhor. Nós estamos vivendo num reino de paz, de alegria e de justiça. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que aconteceu com você mês passado, ano passado, semana passada, não importa. A sua realidade é de paz, de alegria e de justiça. De abundância no reino de Deus. O reino que Ele vem restaurar é esse reino. Olha lá no Éden. Não tinha nada disso. A gente está caminhando para voltar para o Éden. Só que agora não é só jardim, é cidade. Novos céus e nova terra. E você vai ficar parado? Você vai ficar esperando essa onda
passar ali na beira da praia. Ah, depois que a onda for, eu acho bonito o surfista aí, acho corajoso. Eu acho corajoso. Mas eu vou ficar aqui. Você pode escolher. O Senhor te deu um negócio que chama livre-arbítrio. E Ele não vai tomar isso de você porque Ele é imutável, o caráter dele não muda. Se Ele te deu isso, a liberdade de escolha, você vai continuar escolhendo até o fim. Mas eu quero te recomendar fortemente, se você me permite. Não deixe passar esse momento, não deixe passar. Esteja cada vez mais junto, conectado, alinhado com o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando de verdades espirituais, de coisas que nós já estamos vendo com os nossos olhos. Nós estamos comemorando 7 anos, mas nós sabemos que, na verdade, é 9. Um pouquinho até mais, né? Dani e Jaque vieram, mas aí pastor Paulo e Nath chegaram há 9 anos atrás. E semearam, e plantaram, e regaram numa terra que estava aparentemente seca. Estava aparentemente com uma visão de deserto. Estava aparentemente numa situação de completa maldição. Mas a semente da palavra, que foi plantada nesse solo, que foi colocada neste lugar. E quando eu falo solo, você sabe que é você, né? Amém. Germinou. E a gente já está vendo as flores da primavera. Só que tem mais. Tem mais terra. Tem mais semente. Como o Senhor é mais e mais. Ah, querido. Como eu tinha tantas coisas para falar com você, mas depois a gente resolve isso. Eu quero que você vá lá no Salmo 23. Hoje eu estou só nos favoritos. E diz assim, vou ler que é para não errar letra nenhuma. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Estou lendo na NVI, tá? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Olha só, ele está falando de alguém que tem cuidado, que me coloca num lugar de provisão. Em verdes pastos me faz descansar, em águas tranquilas. Sabe, imagina aí, aquele lugar maravilhoso, que você escuta o barulho da água, água cristalina. E eu quero te lembrar que todas as vezes que você ouvir falar de água, e aqui eu vou trazer um exemplo de água potável, água cabível de ter vida. Nós vamos ter vida em volta dessa água. Vida abundante. Restaura-me o vigor. Você está sendo renovado, restaurado, para você continuar. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Reino de justiça. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Não me importa, gente. Eu sei que as tempestades chegam. Não é questão de se, é questão de quando, a gente já sabe. Jesus, ele deixa isso muito claro. Nós estamos no mundo e a gente vai passar por situações. No mundo vai ter aflições. Mas eu venci o mundo. E você está identificado com Cristo. O que Cristo é, você é. O que Cristo é, nós somos. E se Ele venceu, nós vencemos. E se Ele é, nós somos. Amém? Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha mais abundância aí, transborda. Sabe que vida abundante não é só aquilo que você tem, digamos assim. É aquilo que não pode ser tirado de você. Algo que está transbordando, não fica vazio. Você vai colocando mais, mas não pode tirar, está transbordando. Não fica vazio. Então não é sobre o que você não está vendo, o que não está acontecendo, o que foi tirado.
Abundância é sobre aquilo que não pode tirar de você. E lembra o que não pode ser tirado de você? As minhas palavras. Porque vocês serão os meus discípulos. E assim vocês serão libertos. Ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu vivo. A bondade e a fidelidade do Senhor, a mão estendida, o favor dele, a graça do nosso Pai derramada sobre a minha vida e a sua. Você já viu um negócio desse? Você está num negócio, gente, que não tem como dar erro. Porque o Senhor é aquele que conhece tudo, que já traça um plano para você, já tem um caminho que você tem que estar. É só você não sair dele. Cuidado para não se excluir do ciclo da graça. É a gente que faz isso, não é o Senhor que nos tira, não. É a gente que sai. Ele te dá a ferramenta, Ele te dá a direção, Ele restaura seu vigor, Ele cuida do seu caminho, Ele ilumina o seu caminho, ilumina os seus pés. Te dá toda a unção, derrama o óleo sobre você, a unção, a capacitação, o poder sobrenatural, para que você faça o que Ele te falou para fazer. Tem como dar erro? Se você fizer tudo isso, não. Tem como dar erro se você, por acaso, falar assim: eu sei mais, papai, eu tô aqui na terra, tô vivendo aqui tem um tempão, você já foi tem um tempo. Ai, dá errado. Dá muito errado. Então não despreze a palavra do Senhor. Se a palavra fala que você tem cura divina, use cura divina. Declare. Até na matéria agora, você que é alumni, você pode vir, não tenha vergonha de sentar numa sala de aula novamente e renovar o conhecimento. E vir buscar mais. E vir, deixa eu lembrar isso aqui, que eu não sei mesmo como é que é, esqueci. Não tem vergonha disso não. Tem vergonha de estar daqui 10 anos e falar assim, nem parece que fez rema, não lembro. Agora? Cura divina. O Senhor te livrou de miséria. Não deixe isso pegar na sua vida mais não. O Senhor te livrou. Aleluia. Vamos ficar de pé? Querido. O Senhor te livrou da morte. Você morreu para o mundo e você está vivo nele. Sabe uma coisa que é interessante nos reinados? É porque a gente não vive assim, né? A gente vive numa democracia. Mas se você for olhar as histórias, você sabe que quem governa o povo, quem dá as leis, quem fala o que o povo faz, deixa de fazer, é o rei. Depois você me corrige. Se eu estiver errado. Acho que eu tô. É o rei. E se o Senhor, se você está prestando atenção no que eu estou dizendo, você já entendeu, já captou tudo. Se o Senhor está restaurando um reino, e Ele fala que nesse reino, o governo dele é de reis, eu e você, amém? Quem dá as regras é o rei, o papai, certo? Se o papai falou que a gente tem vida abundante, se o papai falou que a gente tem saúde divina, se o papai falou que mentalidade e miséria não podem existir na nossa vida, se o papai falou que a gente está vivo junto com Ele, querido, o que você faz? Toma posse dessa realidade. Não é errado você começar a dizer, começar a gritar, começar a cantar isso que a palavra está dizendo, não. Acorda de manhã e fala: obrigada, Senhor. O Senhor me conduz em águas tranquilas, em pastagens verdejantes. Pai, o Senhor cuida de mim. O Senhor restaura meu vigor. Em Efésios vem dizer assim, Efésios 3:20, o Senhor é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo. Olha pra você ver, infinitamente. Quem estava na escola, quem sabe infinito aí, quer dizer que não tem um final. Infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
tenho que fazer um parênteses para você não sair daqui dizendo que eu ensinei coisa errada. Tudo que nós pedimos e pensamos de acordo com a palavra dele. Amém? Não vai inventar moda, não. Fica com a palavra. Fica com aquilo que você já sabe. Com aquilo que você já sabe que tem que fazer. Se inspire. Viva no fervor de espírito. Viva em unidade, em amor. Tenha uma vida de fé. Tenha uma vida completa, uma vida plena, uma vida abundante. Tem gente precisando começar a dançar essa noite. Sabe, querido, que diante de situações de escassez, isso é uma coisa que eu fiz e cada vez faço menos, né? Graças a Deus. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. O que você faz? A palavra fala pra você ser alegre todo o tempo, dar graça em todo o tempo. Essa temporada de acho que não vai dar, de deixa eu fazer as contas aqui pra ver, isso acabou. Isso acabou. Abundantemente mais. A gente lê esse texto aqui todas as vezes que tem dízimos e ofertas. Todas as vezes. Eu vou ler pra você agora, que é pra você estar com ele fresquinho na sua mente. 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer abundar, pode nos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. É tudo junto, é tudo muito, é tudo abundância, é tudo ampla suficiência, é tudo muito. E o Senhor é poderoso para fazer. Não fique aí com a boca fechada. Sabe que fé, a única coisa que te distancia do resultado que a fé gera para aquilo que a fé é a sua boca emitindo um som. Você precisa falar. Fale a palavra. A visão acontece porque ela não é esquecida, porque ela é dita, porque ela é vivida. Fale a palavra, fale a visão, fale o que o Senhor falou a seu respeito, fale o que Ele falou de você. O Senhor não tem problema com riqueza, com abundância. O único problema que existe é a raiz do amor ao dinheiro, do amor às riquezas, aquilo que quer buscar o Senhor só para ter. Se for essa a mentalidade, querido, se arrepende, volta atrás e busca o caminho certo. Mas se você já está com o coração alinhado, e eu creio que está, se você já semeou nessa terra várias vezes, e eu sei que já, querido, só receba essa colheita, receba esse tempo. Comece a lembrar vida abundante. Vida abundante não é qualquer vida, não é de qualquer jeito. Eu vou ler para você rapidamente, para você ficar chocado comigo, igual quando eu fiquei quando eu li a primeira vez. Apocalipse 21. Aqui você sabe que é Apocalipse, o livro da revelação. O apóstolo João recebe uma visão do Senhor de como seria os tempos vindouros. E aí no capítulo 21, eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Ele chegou numa parte que ele está descrevendo a cidade santa. E aí, olha só como é que é feita a cidade. O muro era feito de jaspe e a cidade era feita de ouro puro, semelhantemente ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era adornado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia. E ele vai falando o nome de várias pedras preciosas para todos os fundamentos. Aí depois ele vem falar sobre as portas. As 12 portas eram de pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Pois é, é assim que é o meu e o seu futuro. Não fique parado diante de alguma situação, uma circunstância que está se levantando agora. É hora de agarrar, é hora de pegar, é hora de correr, é hora de celebrar. São 7 anos desse prédio, mais 8 anos de que as coisas começaram a acontecer, e mais não sei quantos anos atrás que sementes foram plantadas em corações.
cremos, e é algo que é para internalizarmos, que já é para a gente viver pelo Espírito, é que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Você sabe que o tabernáculo é onde estava a presença do Senhor na antiga aliança, e hoje o tabernáculo é você, sou eu e você. E Ele está dizendo que agora Ele está no nosso meio, Ele viverá, dos quais Ele viverá. Então serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor. A antiga ordem já passou. É uma realidade de paz, de alegria, de justiça, de intimidade. Querido, isso aqui não é só para quando Jesus voltar. Essas coisas já é para serem vividas e experimentadas no hoje, no agora. No hoje e no agora. Que nós saiamos daqui essa noite com esse entendimento e com essa ousadia de começar a declarar a palavra. A armadura de Deus não é descrita só para estar ali por um acaso, lá em Efésios 6. É para a gente usar mesmo. E não é usar no momento que precisa. O soldado romano, ele não colocava a armadura só na hora de ir pra guerra. Era o tempo todo. Você só é soldado, você anda de armadura. Porque você vai que precisa, né? Não sei. E uma das coisas que compõe a armadura é a espada do Espírito. No ano passado, eu passei por um período muito tenso de opressão. E eu não sabia o que era. Não sabia o que era. Não tinha vivido isso ainda. Não sabia como lidar, não estava sabendo identificar. Glória a Deus que a gente tem pessoas que oram e que nos amam. E eu lembro que as palavras que o pastor Marcos falou naquele dia para mim foi: Aline, você tem que usar a espada. Não adianta estar só com o escudo. Tá aqui, ó, rebatendo, uma hora você cansa. Use a espada, ataque. Use a espada. Comece a falar as coisas do Espírito. Filipenses 4, busque as coisas que são do alto. Tudo que for amável, de boa fama. Comece a pensar nas coisas do alto. Colossenses 3 vem dizer a mesma coisa. Diga aquilo que está no alto, a nossa bendita esperança. No alto não é ficar olhando para o alto e esperando as coisas. É ir lá, saber a realidade que você está e dizer ela aqui agora na terra. Do alto é você olhando de cima para baixo, tomando posse. Eita glória. Você pode fazer isso agora, neste momento? Você pode fazer isso agora? Não importa com quem está do seu lado, não importa como é que vai ser isso. Mas não deixa passar esse momento não. Se você me conhece, você sabe que aqui hoje opera uma unção diferente. Você sabe que neste momento existe um fluir de Deus, um fluir de águas vivas. Pessoas estão sendo amplamente tocadas, tocando em áreas específicas. É você que sabe, é você que tem orado ao Senhor. Você sabe exatamente aquilo que você precisa dizer, aquilo que você precisa levantar a espada e cortar agora, de uma vez por todas, no nome de Jesus. Querido, se enche do Espírito. Se enche do Espírito. Se você ora em línguas, eu continuo sendo o mesmo Deus, eu sou. Quando Moisés pergunta a Deus o que ele vai dizer para aquele povo, ele fala: diga, eu sou. Ele fala: diga, eu sou. E eu continuo sendo o mesmo hoje e sempre. Eu continuo sendo o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da promessa, o Deus que revelou aquilo que você é, aquilo que te dá a ferramenta, aquilo que te coloca no centro, aquilo que te coloca no lugar. Querido, se mova no Espírito. Se mova, se mova. Não espere para chegar em casa porque você está com vergonha agora. É no momento desse, no momento de coletivo, que muitas coisas são destravadas. Escriambra na soria assistir, runda niscariaço. Era branca vire sus que ride nis, ramba na processir, ramba vere sus, riamba ris que reconhece nis, ramba processir, ride nis, riamba na sus, quis que ris sim, ramba esse
a gritar e a palavra, gritar as escrituras, eles não vão ver como é que se faz. Não é sempre que as coisas acontecem assim, mas existe algo diferente nessa noite. Existe algo diferente nessa noite. E se você disser ao monte, lança-te daqui ao mar, e não duvidar no seu coração, assim lhe sucederá. Deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Deixe, se encha. Se você não tiver ousadia para falar com aquele cadeirante, levanta e anda. Ninguém da sua equipe vai fazer. Se você não tiver ousadia para falar pelo Espírito, quando ninguém está vendo nenhum diagnóstico, a doença não vai se retirar. Plantando em terras que crianças estão. Crianças crescem. Gerações vão ser mudadas. Gerações vão ser impactadas. Não desista delas. Não desista delas. Trabalho nenhum é em vão. Essa é a brunca, Jesus que disse. É a nossa